Boa noite, bom dia e boa tarde. Boa tarde, bom dia e boa noite a todos. Estamos de volta. Eu, Euler Costa, aqui direto de Big Field, Campo Grande, na boca do vulcão, mais uma vez para todos vocês que nos dão a honra de nos acompanhar aqui no nosso querido programa Conexão Japeri, todas as quintas-feiras, que se realiza às 22h30. E hoje, no nosso 45º programa, dia 28 de outubro de 2021, completando o nosso 45º programa e o nosso 25º podcast. E vamos aos números. Infelizmente, ultrapassamos hoje a triste marca dos 607 mil mortos pelo coronavírus. Já no número de imunizados completos, que já tomaram a segunda dose ou a dose única, chegamos finalmente à marca de 53,5%. Bom, enquanto isso, no Bozoquistão, vamos aos destaques do Bozoquistão. Linguarudo, em áudio de palestra dada pelo dono do BTG Pactual, André Esteves, ele fala com a segurança e tranquilidade de quem manda em tudo, para explicar como o mercado não se preocupa tanto com as tensões políticas e muito menos com os problemas sociais. Nunca foi por causa do teto. Ainda no áudio, Esteves, o sexto bilionário do país, disse que o mercado não fica tenso por causa dos R$400. O que deixa o mercado tenso é a imprevisibilidade do governo. Mas defendeu Guedes o tempo inteiro. Guru! Esteves ainda disse que o Brasil está barato demais por conta do câmbio elevado e que juros deveriam subir. Ele acertou, né? Os juros subiram 1,5%. Banco Central do Campos Neto. Bipresidencialismo. Ainda no mesmo áudio, Esteves falou que se o Bozo ficar quietinho, quem sabe eles podem apoiar ele novamente. Mas, independente de quem ganhar em 2022, não há preocupação, pois ainda tem mais 2 anos de Campos Neto frente ao Banco Central. Falando em Campos Neto, abrindo um parênteses. Campos Neto, você vai combater inflação cambial com problema de preços administrados aumentando taxa de juros, meu filho? É isso mesmo? Quer enganar quem? Vamos lá. Unanimidade burra. Por unanimidade, os ministros do TSE arquivaram os 2 pedidos de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, mas dizem que se, em 2022, algum candidato usar redes sociais para difundir fake news, terá sua chapa cassada. Bode expiatório. Na mesma votação, na mesma sessão, um deputado bolsonarista do PSL do Paraná, o delegado Francisquini, vejam, foi cassado, primeiro brasileiro cassado por, adivinhem, difundir fake news, justamente o motivo pelo qual a chapa Mourão-Bolsonaro não foi cassada. Vai entender isso aí. Na contramão, enquanto durante os períodos mais intensos da pandemia do Covid, a emissão de gases poluentes caiu pelo mundo, no Brasil ocorreu justamente o oposto. E o motivo principal foi justamente emissões de gases ligados a mudanças no trato da terra, ou seja, queimadas e desmatamento, que no Brasil cresceu, pasmem, 23%. Todo mundo em pânico. Na estreia de mais uma nova emissora bolsonarista de TV, a Jovem Pan News. Ai, que Deus nos proteja. Durante entrevista ao programa Pânico, Bolsonaro foi vítima de uma trollagem quando foi confrontado pelo comediante André Marinho, filho de Paulo Marinho, que é seu desafeto, que foi quem acusou Flávio Bolsonaro. Para quem não lembra, começou, a acusar Flávio Bolsonaro com relação às rachadinhas e a ligação com as milícias. Foi confrontado, o presidente saiu ao vivo, largou a entrevista ao vivo. Distraído nos bastidores dessa mesma entrevista para a Jovem Pan, Bolsonaro, que achava que estava no intervalo comercial, esqueceu que o seu canal estava transmitindo ao vivo e começou a soltar a língua.
chegou até a explicar como funciona para você poder aumentar o pedágio e tudo mais. E quando ele ia dizer quanto custava uma vaga no STF, ele percebeu que estava ao vivo. Que pena. Mas a pergunta continua, Bolsonaro. Quanto custa uma vaga no STF? É isso aí, gente. E no nosso programa de hoje, o último programa do mês de outubro, nós vamos ter a honra de trazer finalmente uma convidada, isso sim, do gênero feminino, uma convidada. Ela é filha de Dona Nina e seu Adilson, neta de Dona Rita e sobrinha do tio Chico. Gosta de correr e fazer esportes radicais, e o seu desafio atual é aprender a andar de patins. Foi criada na Zona Norte, na Carioca da Gema, né, no Engenho da Rainha, e se orgulha em dizer que é fruto da escola pública e da universidade pública. É professora do Colégio Pedro II, pós-doutora em medicina e doutora em educação. Além disso, docente do mestrado da mesma instituição, Pedro II, e trabalha também na formação de professores. Como diria aquele apresentador que foi demitido da Globo, a menina é fera, meu! Vem para cá, Kátia Xavier! Boa noite a todos e a todas. E aí, Kátia, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Obrigada aí pelo convite. E a gente vai conversar um pouquinho aí, né? No meio dos meninos, falar sobre o que retorna no retorno às escolas públicas. Então, queria agradecer o convite e agradecer o contato, né, que foi feito pelo Gil aí com os meninos, que me deram um susto na semana passada, convidando aí para falar alguma coisa, mas é falar sobre o dia a dia, né? Então, talvez eu esteja um pouco mais tranquila por conta disso. Né? Muito mais do que o que a gente estuda é o que a gente vive. O programa bombando já com a presença da nossa convidada aqui, que trouxe muita gente, que bom. E agora a gente vai chamar os nossos camaradas de bancada, começando sempre por ele, o nosso mestre Oda do Cerrado, o nosso querido decano lá do coração de Goiás, Anápolis, lá em Anápolis, da nossa UEG, né, Universidade Estadual de Goiás, apresentador às terças-feiras, das 19 horas, do Diálogos Econômicos na UEG TV, nosso querido Marcelo Moreira. Vem para cá. Olá, boa noite a todos, a todas, todos. Muito bem-vindas e bem-vindos ao Conexão Japeri desta quinta-feira, 28 de outubro, dia do serviço público, da servidora e do servidor público do país, Brasil. Viva Olá, nós! Kátia. Olá, Kátia, um prazer. Isso aí. Grande abraço ao Gil, que possibilitou aí, fez essa surpresa para nós. Muita honra tê-la aqui e ser amigo do Gil. Grande abraço. E é legal lembrar, né, que a gente conheceu a Kátia assim, ó. Ela estava assistindo o programa, sempre interagindo com a gente, e está aqui com a gente agora aqui no programa. Muito bacana isso. Chamar agora ele, o nosso multi-homem da Zona Oeste, da Zona Sul da Zona Oeste, o nosso articulado, menino de lata, nosso querido multi-homem do Economia em Quadros, Fábio Neves. Vem para cá. Olá, é um prazer enorme estar aqui, mas antes de tudo, quero agradecer a presença da Kátia. Muito obrigado, Kátia, pela sua presença e por compartilhar aí o seu conhecimento conosco, né? Não sei quem é Gil, mas também quero agradecê-lo. Né, Marcelo? Gilber, né? Gilber. Isso, Gilber. Legal. Seja bem-vinda, parabéns pelo dia aí do servidor público, né? Nessa constante cruzada. Tem até um memezinho do Guedes, né, batendo palminha, dando feliz parabéns para o funcionário público. Sejam todos bem-vindos. Salve, salve. É isso aí, olha, sou articulado, mas as minhas articulações estão enferrujadas. Por isso que eu falei menino de lata. É isso aí, vamos a mais um programa, sejam bem-vindos. E, cuidado, hein, se você assistir o programa, daqui a pouco você vai estar aqui igual a Kátia. Corre o risco. Pegaram pelo pé.
Isso aí. Agora, o parabéns desse parasita, eu tô negando. Tá correndo, né, Marcelo? É isso aí, é só para provocar mesmo. Já agradecendo aqui a participação, né? Opa, de várias pessoas. Olha só, hein? Vamos lá, vou agradecer aqui, olha, vou tomar a voz aqui. Isso aí, pô, mas é isso mesmo. Deixa foi para você mesmo. É, isso aí, ó. Ainda bem que eu estudei isso. O que eu faço agora mesmo, hein? Parabéns a todos vocês que estão aqui, ó. Convidado é isso aí, ó. Convidado traz convidados. A Paula Vasconcelos, vou clicar aqui, ó. Ó, Títia, vou te ver. A Thaís, boa noite. Paula Vasconcelos também, boa noite. Elinalva. Oi, boa noite. Nalva Ferreira de Pernambuco aí conosco. Olha que legal, hein? Caramba, legal, hein? É isso aí. Seja bem-vinda. Thaís, mais uma vez, seja bem-vinda novamente, sempre. Juliana França, boa noite, seja bem-vinda também. Opa, errei aqui, o que eu fiz aqui? Vamos lá, me encontrei. Videoteca para professores, aí, que legal, hein? Boa noite, isso aí é convidado da Kátia. Legal, boa noite. Arthur Luiz, boa noite a todos, isso aí, Arthur, depois eu te dou boa noite de novo. Madrinha Gessi, que eu adotei como minha madrinha, né, Euler? Ela nossa madrinha. Grande beijo para o Samu também, que está se recuperando. Boa noite, Eva Ferreira, seja bem-vinda. Neuza, opa, aí, ó, a Esther tá aí, ó, conosco sempre. Esther Sabrini, boa noite, querida. Isso aí. Reinaldo, Catarina, Juliana, nossa, caramba, hein? Que legal, hein? Uhul, ó. Vai, Kátia. Suzana também, ó, olha aí, sou fã, hein? Videoteca novamente. Caramba, isso não tem fim, que legal, hein? Seja bem-vinda também, Eva Ferreira. Paula Vasconcelos. Rapaz, esse negócio não acaba, não. Ó, o Gil, aqui, achei. A gente vai só dar boa noite hoje, hein? Hoje o programa vai ser dando boa noite. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Sintam-se aí abraçados. Rapaz, tu deixou muita gente para baixo. Aí você deixou de mencionar. Não, aí você deixou de mencionar a Regininha, ela vai brigar comigo, que a Regina já tá aí, ó. O Marcelo, tô aí, ó. É isso aí. Ó, professora Paula Ramos, obrigado pela presença também. Finalmente. Sou Maurício aí, seja bem-vindo também, boa noite. A Neuza Soares também. O Gilber tá lá, ó. O Gilber. Isso valeu, aí, Gilber, pela força. Já falei. Isso aí. Então já falei já. Mas vamos Christian Salles, grande Christian Salles, vamos estar no programa desse nosso querido Christian, um amigo, camarada nosso que tem um programa lá em Portugal. Opa, que legal, hein? Grande vai estar no programa dele aí, grande Christian, companheiro lá de Rural. Muito bom. E aí, pessoal, aproveitar, né? Tem que aproveitar, fazer propaganda. A gente que está aqui no nosso espaço pela primeira vez aí, que veio prestigiar a nossa querida Kátia, aproveita que aí, ó, eu acho que do lado ou embaixo do Marcelo tem o pontinho aí, o logo do programa. Você clica nele, se inscreve no canal, dá essa força, aciona o sininho, bota lá todos para você receber qualquer novidade do programa, qualquer informação e deixa o seu like, o seu comentário e participa com a gente aqui. Mas vamos lá, vamos começar, né, o programa hoje, que vai ser brilhante. Com a primeira pauta de hoje, começando com o nosso querido Marcelo. Pesquisa do INSPE prova o que os outros negavam. Conta para a gente isso aí, Marcelo. Trata-se da pesquisa. É porque o título é interessante. Aliás, o título é sempre algo muito importante. Geralmente... Eu queria a tua ajuda para fazer o título, mas você não conseguiu me ajudar. Não, mas enfim. Não, mas eu não estou reclamando, não, ao contrário, cara. Quando eu reclamo mesmo, você me conhece. Você eu sei, eu te conheço. Mas não, é porque realmente não é que os demais negavam propriamente dito. Há um elemento aí de negação mesmo importante que você pegou muito bem, que é a questão da diminuição, do aumento da desigualdade, mas na intensidade com que se dá esse aumento e também da forma quando você compara os decís de renda, né? Ou seja, os fragmentos de renda, os mais 10% mais ricos, 10% mais pobres e coisas do tipo.
Então, as pesquisas anteriores a esta que saiu do INSPE essa semana, né, também apontavam para a desigualdade de renda. Este Instituto Comunista... Desculpa. Não, agora complicou, né? Agora complicou, porque o INSPE fez um favor ao Partido dos Trabalhadores, fez um favor maior ainda ao candidato, já é pré-candidato, ainda não precisa nem ter convenção, enfim, já é pré-candidato do Partido dos Trabalhadores para o ano que vem, ao dizer que no período de 2002 a 2017, a pesquisa trata mais de 2002 a 2015, mas é porque 2016, 2017, a desigualdade começa a aumentar, mas ela aumenta num ritmo menor do que o período anterior. Né? Antes dessa sequência de queda, antes da sequência. Bom, mas enfim, o que está acontecendo nessa pesquisa do INSPE? Qual é a grande novidade? A grande novidade é que ele sai da análise da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostras a Domicílio, e introduz uma análise a partir da POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. A partir da pesquisa da POF, do Orçamento Familiar, eles trabalham um novo conceito. Enfim, não é um novo, é o que está na POF, que é diferente do que está na PNAD. É a discussão do tipo de consumo que as famílias possuem ou emitem a partir das rendas, porque a POF, obrigatoriamente, você consegue observar de onde vem a renda e para onde ela está sendo canalizada. Tá? Então, o que ocorre? Ocorre que na hora da análise da POF, você identifica consumos, né, de serviços, por exemplo, e bens que não necessariamente são pagos por aqueles que estão se beneficiando por eles. Exemplo, né, diretamente. Exemplo, saúde e educação. Né? Então, qual é o grande mistério que está ocorrendo aí por trás dessa análise? Eles identificaram que, nesse período, saíram 16 milhões de brasileiros e brasileiras da pobreza entre 2012 e 2017. É muito acima do que as pesquisas, tanto do grupo do Piketty, Oxfam, já mencionou aqui várias vezes, né? Quanto do pessoal, inclusive do pessoal do IPEA, que tinha uma discussão também, que está trabalhando aí junto, o PB, chegou a passar pelo IPEA, o Paulo Barros, né? E eles estão trabalhando em termos de a pobreza medida em termos do índice de Gini. O índice de Gini é o seguinte: quanto mais próximo de 1, mais concentrada a renda. Quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade, menos concentração, menor a concentração. Então, a análise do estudo do INSPE, o índice de Gini recuou de 0,583 para 0,547. Tá? E mesmo voltando a subir a partir de 2016, subiu a níveis menores, né, do que desse período, em especial do início da série, que era 2002. Tá? De qualquer forma, de toda forma, se você pegar todas as demais pesquisas que existem, né, inclusive a do INSPE agora, né, o patamar de desigualdade brasileiro está entre os maiores do mundo, os mais altos do mundo. O Brasil continua sendo um país que tem uma renda alta, digamos assim, né, mas uma concentração de renda e de riqueza muito alta também, comparado a países não só do mesmo esquadrão, digamos assim, né, quando se fala os diversos conceitos esquisitos e aleatórios que vão sendo criados à mercê do tempo, em desenvolvimento, emergentes, coisas do tipo. Né? Independente disso, né, todas as pesquisas mostram que o Brasil é um dos países que possui uma das maiores taxas de concentração de renda e de riqueza, uma característica da estrutura brasileira. Então, o que acontece? O estudo, como ele não menciona, ele não dimensiona também as razões da queda, né, ou as possíveis razões para a redução das desigualdades no período analisado, mas, como traz uma informação importante a partir da POF, do consumo de serviços, por exemplo, que não está diretamente relacionado ao gasto da família, né? Ora, o que eles estão chamando a atenção? O que eles estão dizendo?
que o que beneficiou essa redução da desigualdade social nesse período foram justamente políticas sociais, em especial as transferências de renda, valorização do salário mínimo, a política de valorização do salário mínimo que nós tivemos nos 2 períodos, né, do mandato do presidente Lula, aumento da escolaridade e a redução das disparidades salariais no Brasil. Então, esse conjunto, né, um conjunto de políticas sociais que beneficiou diretamente por meio da política de valorização do salário mínimo e indiretamente por força da abertura, vagas para a educação, políticas afirmativas, ingressos, expansão das universidades, dos IFs, né? O somatório disso tudo garantiu uma redução da desigualdade no Brasil. E é muito interessante o que, para além disso que a pesquisa mostra, quando você compara o estudo principal, que é lá do centro do francês, o Piketty, Thomas Piketty, é que ele dizia o seguinte, olha, em 2003, a renda dos mais ricos estava lá, equivalia a 56,8%. Em 2017, passou a 58,6%. Com a pesquisa do INSPER, mostra que em 2003 era 50,7%, e em 2017 caiu para 48,64%. A redução é muito interessante, né? Dos mais ricos. E você olhar as curvas para os demais quartis de renda, vem aumentando, né, as rendas, né, nesses quartis. Então, há uma distribuição melhor de renda. Agora, um elemento que eu achei importante para trazer para cá, para além de outros que vocês notaram na pesquisa, que a gente vai abrir para o debate, né, é que a desigualdade ela cai, portanto, quando são incluídas na análise, além dos dados das contas nacionais, do sistema de contas nacionais brasileiros, aquilo que eu mencionei agora há pouco, as transferências de recursos públicos para saúde, educação e as políticas de transferências de renda. Tá? Então, à medida que essas políticas vão se intensificando, a desigualdade de renda vai melhorando, vai diminuindo, né? Então, isso é um grande sinal, porque depois do golpe que ocorre em 2016, né, que vem com a ponta do iceberg, que é a Emenda Constitucional 95, né, abaixo da linha do mar, né, estavam as PECs, que estão aí em andamento, e a tal das reformas estruturantes. Né? A partir do golpe de 2016, o iceberg, a aprovação do iceberg, e agora supitando as reformas e as PECs, a gente vê que esse projeto que está aí, ele vai para além de uma simples luta, uma corrida eleitoral contra Bolsonaro. É uma corrida contra esse projeto. O projeto que está aí é um projeto que não destrói o Estado brasileiro, destrói o serviço público, destrói a capacidade da própria classe trabalhadora brasileira se reproduzir enquanto força de trabalho. E daí, mais do que interessante esse estudo vir por meio, né, do INSPER. Não dá para dizer que o INSPER é comunista, é socialista ou coisa do tipo, mas dá para dizer aquilo que a gente, né, defende, precisa, que são pesquisadoras e pesquisadores responsáveis, né, que estão realizando um trabalho que, nesse caso, vai mais do que na decência da ciência, vamos dizer assim, na decência de uma atividade, né, acadêmica, de pesquisa, e que, de fato, mostra a realidade brasileira e não se deixa ficar anuviado aí por questões políticas. É por aí. Vamos conversar. Só aproveitando aqui, chegou mais gente, dá boa noite aqui para Cláudia Mendonça Raimundo, boa noite. Nossa querida amiga Cris Cavalcante, a Crislene. Rafael Dames, boa noite também. Cíntia Assis, mandando aí, dizendo que muito bom ver a Kátia. Juliana França, também boa noite. Pessoal que está chegando aí agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tem que aproveitar, gente. Está bombando o programa. E agora eu vou passar a palavra aí para a nossa convidada, para ela dizer o que ela acha aí dessa nossa pauta inicial. Pode falar, Kátia. Bom,
que vem à cabeça é o seguinte: você traz, Marcelo, um resultado de pesquisa consistente, de fontes confiáveis, e a gente entende que isso é algo relevante para a gente poder compreender o contexto. Por outro lado, a gente está num momento em que, por mais que entendamos que as fontes confiáveis são o que há de informação relevante e tal, a gente tem, na contramão, pessoas dizendo que os dados foram forjados, não é bem assim. E aí, como é que fica isso? Eu tenho um monte de alunos aqui, ex-alunos e etc., alguns ainda na educação básica, outros já no ensino superior, e volta e meia a gente discute essas questões, né? O que fazer para a gente ressaltar a importância da ciência, tal como a gente vinha numa trajetória que, de repente, mudou o rumo e a gente não sabe o que fazer. O que você pensa disso? Kátia, excelente, porque é o seguinte, a grande, se é que a gente pode falar em diferença, é a metodologia. As demais pesquisas já mostravam também que a desigualdade havia diminuído nesse período e começou a aumentar a partir de 2017. Né? A metodologia proposta que é interessante. Então, assim, os jornais da semana começaram a noticiar essa questão e os pesquisadores das diferentes matizes aí que estão envolvidos concordaram nesse ponto. Olha, é uma grande contribuição e o que está acontecendo é uma diferença de metodologia. Agora, de fato, as demais pesquisas convergem para a ideia de que as desigualdades realmente diminuíram no período 2002 a 2015. Porém, houve um acréscimo, digamos assim, porque ao mesmo tempo há uma pesquisa, pelo menos o próprio pessoal do Piketty, é que ao mesmo tempo que a desigualdade tende a uma queda, ela tende a aumentar para todos os decis de renda. E aumenta mais no último, no decil mais rico, né? Entre os mais ricos. Então, quando você coloca na ponta, né? Não, então, olha, houve uma maior... A desigualdade não foi tamanha assim, porque também houve acréscimos de renda entre os mais ricos. Mas é porque a metodologia anterior pegava, por exemplo, o imposto de renda. Né? Aí você verificava isso com maior frequência. Agora, o nosso trabalho, para encerrar aqui e passar para o Euler, é justamente na conversa com os estudantes, colegas de trabalho e tal, primeiro mostrar esse ponto das divergências metodológicas, mas mostrar que as fontes de dados elas estão aí, postas, né? E que aí não dá para negar. Não é aquela coisa positivista do tipo fatos são fatos, né? Os dados mostram a realidade, mas no sentido de que o exercício da estatística, da análise de dados, é importante para a gente extrapolar e lidar com qualquer, digamos assim, análise que é extremamente política, sem cabimento, e muito no achismo que o próprio governo federal vem passando para nós. Eu queria só pedir uma parte para aproveitar essa pergunta da Kátia, porque eu acho interessante que a gente aqui no programa já vem brincando, fazendo essas brincadeiras, eu, Fábio, a gente faz com mais frequência, né? De falar esse jornal comunista, aí é a Folha de São Paulo que noticiou. Porque esse jornal socialista, aí foi o Globo que noticiou, né? E o que acontece? Eu vou responder a Paula, já sei o que ela perguntou. O que acontece? É interessante observar que essa guinada, essa onda de ultradireita, ela fez até com que os liberais ficassem preocupados ao ponto de pararem de negar até o que a linha progressista já havia feito. E começarem a mostrar de uma forma mais, eu diria, com maior lisura, né, o que realmente aconteceu no passado. Essa questão do INSPER é interessante porque o INSPER é notadamente um instituto liberal, o que não quer dizer que, pelo fato dele ser liberal, ele não produza pesquisas sérias, muito pelo contrário. E o que a gente está vendo nessa pesquisa, o que eu achei muito legal e inovador na metodologia, foi justamente pegar, até o Marcelo já tinha tocado nesse assunto, acho que ele esqueceu, das quase rendas, né? Coisas que antes não eram notadas, para
mostrar que essas quase rendas, né, elas também fazem parte da composição, mesmo que não seja em valor monetário, mas tudo que ajude a reduzir o gasto, né, ou ajude na composição da renda do trabalhador, das pessoas, deve ser considerado também. Então, assim, é uma pesquisa muito inovadora. A Paula está perguntando se não foi em 2012 que foi alterado para nível de nivelamento o valor da classe média, assim, para a renda per capita da classe média. Mesmo que isso tivesse ocorrido, eu não sei se ocorreu, mas isso não ia modificar o resultado da pesquisa, Paula, porque o resultado da pesquisa ele não está em cima de valores nominais. Os valores eles são corrigidos monetariamente todo ano. Então, a gente está trabalhando em cima de valores reais. Então, o valor nominal ele pouco conta nesse momento, né? Então, quando os pesquisadores se debruçam para fazer essa pesquisa, são os valores reais que contam, e não o valor nominal. Então, pouco importa se em 2012, eu não sei se isso ocorreu, estou aqui falando de verdade, se ocorreu, alguém pode falar, se mudar o nível de renda per capita para dizer que a partir de tal renda a pessoa agora era classe média e a partir de tal renda a pessoa era... Esse tipo de maquiagem, isso não funciona na pesquisa, né? É que nem a gente estava discutindo na semana passada o que o governo vai fazer agora para aprovar um malabarismo econômico para aprovar o furo do teto dos gastos. O que é real, o que a gente pode dizer é o seguinte, que a gente viu aí que caiu, acho que 1%, né? Ou menos de 1%, 0,8% o nível de desemprego, mas, em compensação, você tem uma queda de 10% na renda. Então, não adiantou muita coisa essa redução de desemprego, ainda mais nesse período que a gente sabe que o desemprego costuma cair. Então, era só essa colocação que eu tinha para fazer, essa contribuição só. Mas um ponto interessante de destaque é associado à pesquisa, onde, na verdade, independente da fonte, o compromisso é sempre com o método, né? A metodologia que você utiliza. Então, todos nós estamos aqui e, de alguma maneira, né, fizemos pesquisa, trabalhamos com pesquisa. Então, você tem que ter aquele compromisso com o método e comparar as coisas que são comparáveis. E aí, quando o INSPER traz essa fotografia oficial, e também com esse método, né, novo proposto aí, como o Marcelo já bem falou e bem explicou, ele mostra aquilo que a gente está vendo no dia a dia. Ele mostra aquilo que a gente se defronta conversando com as pessoas, onde o Brasil cresce, mas cresce de uma forma desigual. Existe uma parte que consegue se apropriar desse crescimento, existe uma outra parte que começa a ficar muito fora desse crescimento. Evidente que as críticas elas vão sempre existir, e não me refiro à crítica atual, onde, por interesse de A ou de B, é sempre aquela lógica de desconstrução do outro, né? Então, fica nesse processo. Mas se a gente olhar para o fato é, as pessoas estão cada vez mais pobres, no sentido do acesso, no sentido da conquista. Pior, foi ressuscitado aí o famoso dragão da inflação, né, que era a expressão muito utilizada na década de 80. Inflação essa que corrói de maneira perversa a renda do mais pobre, porque ela ataca nos alimentos. Então, cada vez mais a gente está vendo isso. Agora, negar o passado que é a novidade, né? Então você não consegue mais aceitar que determinado período de tempo, e aí aquilo fica proibido, né? Vira um tabu. Olha, você pode até falar nesse período temporal, mas não pode, de alguma maneira, associar o governo que estava ali. Eu costumo dizer o seguinte, se o Brasil viveu 12, 13 anos com um governo de esquerda, um governo progressista, vocês estão esquecendo que nós estávamos há 500 anos com um governo de direita ou de extrema direita. Então, todas essas conquistas, tudo isso, você vê a incompetência justamente, né? E aí o Marcelo também já bem colocou, dos liberais e dos de direita ou de extrema direita, em conseguir levar isso para as pessoas. Vamos ser prático, vamos ser coerente. Se o governo atual estivesse gerando emprego e renda, pronto, isso já atenderia para a maior parte da população brasileira.
Veja só, não estou defendendo o governo atual, eu estou dizendo que o emprego e a renda é uma obrigação que o Estado tem que prover para a sua população, sabe? E isso não tá sendo alcançado, esse objetivo. E eu não falo isso por ideologia, eu falo isso por questões técnicas. Essa pesquisa vem justamente comprovar isso. E aí o grande problema é esse. É como falar de uma forma diferente, né? Parece aquele jogo, aquela brincadeira de criança, né? Fala isso de uma forma diferente, porque você não pode demonstrar para a população esse período, né, que nós estamos vivendo hoje nefasto, e mostrar que o período anterior houve sim uma prosperidade, houve sim uma riqueza. Como eu coloquei antes, evidente que a gente sempre quer mais, evidente que a gente vai criticar, mas houve a intenção, houve o fato e houve o desdobramento, né, na mesa do trabalhador dessa melhoria e dessa condição. E aí, só para situar dessa forma prática, como eu sempre bem gosto de falar, eu sou professor universitário há mais de 20 anos e me lembro que eu tinha, sei lá, 10 turmas em instituição privada, e eu fazia uma pergunta provocativa nesse período: tem alguém desempregado aqui? Aí eu me recordo da situação de um aluno que levantou a mão, era a turma de economia, ele trabalhava em contabilidade, né? Ele falou: professor, eu até estou desempregado, mas já recebi 5 propostas de emprego, me lembro exatamente disso. Foi uma turma à noite na antiga Universidade com C, que a gente brincava, né, que era o centro universitário da cidade. Mas eu estou cansado, vou ficar em casa mais uns 2, 3 meses, depois eu volto para o mercado. Não havia desemprego. E isso desdobrava na mesa do trabalhador. Porque a gente fala tanto de trabalho, de emprego, mas na verdade a gente está olhando aqui o fruto desse trabalho e dessa renda. E como o Marcelo bem coloca, o Euler, né, o Rafael também, que muitas vezes participou do programa, e o Arthur, esse trabalhador não está conseguindo nem gerar o seu sustento. Ele está trabalhando, mas ele não está conseguindo, né? Pesquisa do Diese, que já bem colocou aí que cada vez mais a cesta básica que ele consome, né, de alimentos, está ocupando uma parte maior do seu salário. É isso, pessoal. Me estendi um pouquinho. Fala aí, Marcelo. Não, porque eu gostaria de pegar de volta ali, porque eu achei que a nossa convidada queria falar, mas tudo bem. Pois é. Mas é porque não levantou a mão, aí eu falei, opa. Bom, deixa eu furar fila aqui, já que eu sou a única menina, deixa eu furar fila aqui. A minha colocação vai na mesma direção do Fábio, né? Eu acho que a preocupação, pelo menos a nossa preocupação, né, junto à formação de professores e tal, num outro assunto, mas eu acho que o contexto maior é o mesmo, tem sido traduzir essa linguagem acadêmica da pesquisa para o senso comum. Porque as pesquisas trazem informações relevantes que servem para a vida, mas as pessoas não entendem, elas sentem na carne, né? Literalmente na carne. Vai, né, no açougue e não consegue comprar, e teve lá a história da venda de ossos, e o pessoal, enfim, aqueles absurdos que a gente está vivendo aí no dia a dia. Mas, às vezes, me parece que a gente está falando para nós mesmos, com uma linguagem que só a gente entende. Então, essa é uma grande preocupação. E aí eu jogo a bola para vocês, né? Literalmente jogando a bola. Como é que a gente faz para traduzir isso, para traduzir esse conhecimento científico numa linguagem do senso comum sem desqualificar? Né? Como é que a gente consegue dizer para as pessoas o que está acontecendo de forma que elas entendam e reajam a partir disso? É isso. Então, antes do Marcelo voltar, deixa eu só dar boa noite aqui para Lara Vilar, que mandou... esquecer o que eu ia falar. Não vai esquecer, não. Ela mandou aqui, ó. Estou passando aqui para mandar um abraço para minha amiga, um beijo, parceira de trabalho. Depois aqui, ó, Kathleen Ferreira também veio aqui dar uma boa noite para a gente, boa noite para a Kátia. A gente tem que falar com as pessoas. E não deixem de se inscrever no canal. Pronto, Marcelo, é tudo, jogo a palavra. Eu me lembrei, eu também tropecei e esqueci, vai lá. Não, porque eu vou emendar essa pergunta da Kátia com a pergunta que subiu aqui o nome dela. Deixa eu pegar aqui de novo. Que a Paula fez. A pergunta que a Paula fez é muito, muito interessante. Né? Porque, veja, eu dividi a pergunta dela em algumas partes. Né? A primeira parte,
2012 não foi quando o valor da renda per capita, que caracteriza a família de classe média, diminuiu? Bom, em 2012, nós tivemos uma alteração na metodologia de cálculo da taxa de desemprego, que já estava prevista que ia acontecer, mas aconteceu em 2012, aí o desemprego foi lá em cima. Não quer dizer que o número de desempregados aumentou. Quer dizer que a metodologia, ao incorporar uma parcela, né, que não era incorporada no cálculo anterior, mas já estava lá, né, elevou a taxa de desemprego para cima. Bom, o que isso tem a ver com o que eu estou dizendo? Tem a ver justamente com essa discussão que a gente está fazendo de metodologia, que o Fábio chamou a atenção e que a Kátia agora emenda na pergunta. Porque, veja, em 2012, justamente nós já estávamos já num processo de uma política de valorização do salário mínimo. E aqui tem que fazer valer também ao Plano Real. Né? O Plano Real, com aquela mudança que houve, que mudança que eu estou falando? Houve uma mudança de metodologia de cálculo com relação à inflação e sua relação com a moeda nacional, que fez, diferente do que ocorreu, por exemplo, no Plano Cruzado, e que fez com que muita gente que estava abaixo da linha de pobreza ultrapassasse essa linha de pobreza. Quando você acaba com a indexação, acaba com aquela paridade que vinha, né, dos efeitos inflacionários que estão de volta. Então, essa primeira parte da pergunta da Paula é muito importante, é muito interessante para a gente trabalhar. Não foi a renda da classe média que caiu. Tá? E outra coisa, quando a gente fala em renda per capita, o Euler chamou a atenção muito bem, a renda per capita, estatisticamente, não diz nada. Aliás, o PIB não diz muita coisa. Eu, por exemplo, já falei aqui várias vezes que eu não gosto do PIB. Não gosto dessa coisa. Mas é o que temos. Mas o PIB per capita engana muita gente. Olha o que o Euler chamou a atenção. Olha, a taxa de desemprego diminuiu, o número de ocupações, portanto, aumentou. Só que o número de ocupações aumentou para que tipo de emprego? Contratação contra própria e sem carteira. Empregos mais precarizados, que pagam ali no limite do salário mínimo. Ora, o emprego aumentou, porque as ocupações que pagam menos, né, surgiram, e aí a renda acabou diminuindo, porque você tinha uma renda melhor. A renda, para aumentar, ela tem que ela aumente nessa situação, você tem que colocar para dentro do mercado de trabalho mais milhares de pessoas para compensar as perdas recentes anuais, trimestrais, né, que a pesquisa de desemprego é trimestral. É uma média trimestral. Então, não é porque a renda per capita... Agora, uma coisa a Paula tem razão. Houve uma alteração na forma de se definir classe média no Brasil nesse período. E aí baixou o nível da renda, que era a renda necessária para encaixar indivíduos no conceito de classe média. Isso é uma jogada política, não tem nada a ver com estatística. Isso foi uma jogada política naquele período. Agora, a segunda parte, dando uma falsa sensação que as famílias saíram da desigualdade. Bom, aí quando eu comparo a segunda parte da pergunta com a primeira, Paula, do ponto de vista estatístico, uma coisa não caminha junto com a outra. Tá? Você pode ter a redução da renda de um determinado grupo sem que necessariamente o outro tenha aumento. Então, não foi a redução, a possível redução da renda da classe média que fez com que houvesse aumento da renda das famílias pobres e miseráveis. Não foi isso. E é exatamente isso que esse estudo do INSPER está mostrando quando ele coloca a pesquisa de orçamento familiar. Quando o INSPER mostra para a gente, olha, considera-se como renda, é isso que está na definição, considera-se como renda acesso a itens dos quais brasileiros e brasileiras têm, mesmo sem pagar por eles, a metodologia de cálculo está dizendo o seguinte, olha, não melhorou a renda da população naquela época porque ela começou a pagar a educação privada para o seu filho, porque começou a pagar plano privado de saúde. Não foi por isso. Foi porque tinha saúde pública, oferta, aumento do SUS,
de oferta via SUS, foi porque houve aumento de vaga nas escolas públicas, aumento de IF, institutos federais, universidades federais. Foi por isso que a renda aumentou. É uma quase renda que a gente chama a atenção. E aí, Kátia, é nesse sentido que é o grande desafio para a gente poder saber traduzir essas coisas que acontecem no dia a dia das pessoas que sentem esses elementos. Não quer dizer que a renda daquela pessoa melhorou, teve aumento salarial, reajuste salarial. Quer dizer que ela teve uma escola perto da casa dela, que a filha ou o filho daquela família conseguiu acesso a uma universidade pública gratuita de qualidade socialmente referenciada, né? Quer dizer que, somado ao PAC, por exemplo, que vem daquela época, o Plano de Ação do Crescimento Econômico, né? Chegou saneamento básico, energia elétrica, programa de moradia popular. Isso tudo somado melhorou a renda da população. Não é o salário propriamente dito. Enfim, falei demais. Mas essa é a forma da gente dialogar com a população, sem falar do economês. Mas no sentido de, olha, o que melhorou na época da sua vida? Marcelo, o saneamento chegando no teu bairro. Fica tranquilo que sua fala está menor do que a entrada do programa. Puxa saco, né? Mas Fábio, bom, eu vou aproveitar por conta dessa fala, em sua homenagem... Não, por conta dessa fala, em sua homenagem. Gente. Vou fazer um joelho de porco. Da convidada. O mais importante hoje é a convidada, que está aqui abrilhantando. Por favor, Marcelo. Vamos lá. Boa noite aqui, Márcia Maria Moretti. Boa noite, que está aqui com a gente. Já até falou, talvez, Kátia, tradução através do exemplo. Douglas Carvalho aqui interagindo com a gente também. Boa noite. O nosso querido Luciano Zaru, professor da faixa de jornalismo, grande jornalista, Luciano Zaru. Pessoal que está chegando novo, vou repetir, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Tá? E vamos lá, vamos seguir, que o trem tem que andar. A pauta da nossa querida convidada. Vamos lá, Kátia. O que retorna com o retorno das aulas, minha querida? Você tem toda a palavra aí. Fica à vontade. Bom, eu consegui, eu tô brincando aqui nos bastidores, Marcelo, que eu consegui um pior que eu, né? Que gosta de falar, Você é um monstro, você não sabe. Agora que eu tô vendo. E o pior é que o Euler falou assim, olha só, você tem 15 minutos, eu quase tive um treco. Né? Eu vou tentar, fiz uma pautinha aqui, fiz uma cola aqui. Mais de uma hora de programa ainda, mais de 40 minutos. Então tá bom. Fica tranquila que você não vai conseguir alcançar aquelas 3 listas de que o Euler leu na entrada. Fica tranquilo. Não, né? Não, eu acho que não. Tem menos páginas aqui, tá com letra 16, então... Eu vou jogar água em você, hein, Fábio? Vou jogar água e tu vai enferrujar mais ainda. Hein? Bom, eu queria agradecer novamente o convite, queria agradecer novamente o Gil pelo contato, pelo susto, mas, assim, falar sobre o cotidiano do trabalho, falar sobre a sala de aula é algo que para mim é muito enriquecedor. É isso que a gente faz no dia a dia. Queria agradecer também a presença de alunos, de ex-alunos, de colegas de grupo de pesquisa. Eu não ofereci ponto, é só para ficar claro aí que eu não oferecia nenhum tipo de Você não podia ter falado isso agora. Podia ter oferecido para eles, coitados. Poxa. Eu não ofereci nenhum tipo de gratificação aí para que as pessoas estivessem presentes, então é sinal que a única coisa que eu falei foi o seguinte, olha só, pessoal, aparece lá, porque a gente vai falar sobre o que retorna no retorno, e aproveita para a gente colocar para fora toda a angústia que a gente está vivendo em relação a esse momento. Né? Então, fiz uma pautinha aqui para ver se consigo me organizar e cumprir o tempo, e em homenagem a Marcele, que eu acho que ela está aí, eu vou colocar o cronômetro, né? Já que a gente estuda autorregulação da aprendizagem, a gente tenta se condicionar aí a seguir as regras, pelo menos de alguma maneira, né? ou seguir para ultrapassar. Então, em relação ao lugar de fala, acho que parte o Euler já apresentou. Mais do que o diploma, eu acho que é fundamental ressaltar que eu sou filha de escola pública. Eu acho que isso aí é algo que
do qual eu muito me orgulho. E com isso, eu não estou desqualificando quem estuda ou quem estudou em escola privada. Tá, né, Marcele? Eu não estou desqualificando quem estudou em escola privada, mas eu muito me orgulho das pessoas que me ajudaram, de alguma forma, a estar aqui. E eu me sinto devedora de devolver, né, de alguma forma, aquilo que eu aprendi ao longo de toda essa trajetória. Então, eu nunca saí da escola. E isso é algo que, assim, é algo com o qual eu muito me orgulho, algo do qual eu muito me orgulho. Eu sou professora de escola pública também, embora já tenha passado por instituições particulares, uma delas na Baixada Fluminense e no UniAB, o Centro Universitário, que foi uma grande escola, e uma das coisas que eu comentava lá era que a instituição privada, o Fábio falou instituição de ensino superior privada, a instituição privada recebe alunos com muita dificuldade econômica, dificuldade de aprendizagem, e que estão lá na luta. Então, quer dizer, no ensino superior, muitas vezes, o aluno que está no ensino superior privado é aquele aluno que está pagando, mas não tem dinheiro para pagar, e está lá ralando e com inúmeros obstáculos a serem enfrentados. Então, foi uma grande escola. Então, eu não estou aqui desqualificando a escola, as pessoas que habitam a escola privada. Eu acho que cada uma tem as suas especificidades, mas elas, de alguma forma, e para o tema que a gente vai falar hoje, elas têm, de certa maneira, mais condições estruturais para poder atender esse retorno. E eu vou colocar milhões de aspas aí. Eu estou falando de estrutura, eu estou falando de espaço, eu estou falando de condições prévias que, de alguma forma, tendem a favorecer, mas não vou entrar nesse mérito. O meu maior campo de formação em serviço foi a Prefeitura de Belfor Roxo. Então, eu estou falando, né, como docente do Colégio Pedro II, que é uma instituição de referência, mas eu costumo dizer que o Pedro II ele é uma escola de referência, mas ele não é a referência para todas as coisas, porque na própria história da escola ela foi pensada por uma elite, e hoje a gente tem um universo completamente diverso habitando o Pedro II. Mas o meu maior campo de formação em serviço, sem dúvida, foi a Prefeitura de Belfor Roxo, a Rede Estadual de Caxias e o próprio município do Rio. Quem já trabalhou, quem trabalha nesses lugares ou em outros lugares com essas características, faz qualquer coisa no universo. E se deu aula para o 6º ano, então, o Alexandre, eu acho que está aí, falou, cheguei, pilota nave espacial de olhos fechados. Então, eu acho que esse é um ponto a ser destacado. Bom, eu resolvi estruturar minha fala como um convite, na verdade, já que eu só tenho 15 minutos, né, já tem quase 4, como um convite para a gente poder... Fica tranquila, Cláudia, fica tranquila. Exercitar o pensamento em relação ao que a gente tinha antes da pandemia, o que a gente teve, ou temos, né, no ápice da pandemia. Eu falo no ápice porque os números estão lá, mas a gente ainda tem muitas ressalvas em relação a várias questões, e o que a gente vai ter, ou o que a gente imagina ter nesse pós-pandemia. E aí eu estou colocando pós-pandemia com zilhões de aspas também, porque, assim, particularmente, eu não consigo ainda visualizar um final para isso. As pessoas estão falando de pós-pandemia, estão colocando números lá, dizendo, olha, e é fato, tem menos internações, tem menos mortes, mas eu me sinto numa corda bamba, sabe? Então, a qualquer momento, qualquer escorregada, esse cenário pode mudar, então eu não consigo visualizar isso ainda, né? E aí o exercício, ele começa assim, para a gente pensar junto, né? Qual era o cenário pré-pandemia? Quando a gente pensa em 2019 até 16 de março de 2020, o que a gente tinha em relação à estrutura das escolas, em relação ao currículo, em relação à organização do trabalho pedagógico, em relação à formação dos professores e a tudo que envolve a aprendizagem dos alunos? O que a gente tinha? Eu me lembro desse dia, foi 13 de março, uma sexta-feira, a gente fez um evento, Lara estava presente nesse evento, Bruno, não sei se ele está aí, estava presente nesse evento, e eu ouvi um dos alunos dizendo assim, a gente falando bom final de semana, e um dos alunos dizendo assim, e se a gente não voltar na segunda-feira? O garoto meio que profetizou
profetizou não retorno, um negócio assustador. Né? Então, o que a gente tinha naquela época? Né? Quais os princípios? E aí, a segunda questão. Pensando pós 16 de março, quais foram os principais problemas enfrentados no período em que o ensino foi remoto, ou quais os problemas que a gente está enfrentando agora? E aí cabe um adendo. Não adianta a gente falar de problemas apenas pensando num grupo de pessoas. Né? A gente tem que falar de problemas pensando em todo mundo que está envolvido nesse contexto, porque os professores tiveram e têm problemas, os alunos tiveram e têm problemas, os responsáveis tiveram e têm problemas, a própria gestão está enrolada agora mais diretamente, né? Como é que vai fazer para poder levar todo esse povo de volta para a escola? Né? Então, todo mundo teve problema, porque às vezes o que me parece é que quando se fala no retorno, ou se fala no ensino remoto, cada um puxa para o seu lado. Só que todo mundo, de alguma forma, sofreu, está sofrendo com isso. E talvez, na falta de um olhar, vou citar novamente a Lara, né? Talvez a falta de um olhar mais empático, de uma escuta mais atenta, faz com que a gente grite pelo nosso lado, mas não consiga entender que, às vezes, o grito do outro, apesar de me irritar, é um grito legítimo. Pode até incomodar, mas é um grito legítimo. Né? E a terceira questão é o que a gente imagina efetivamente encontrar quando retornar às escolas. E aí eu estou falando quando retornar, a gente, no Pedro II, está vivendo essa questão agora, a gente... hoje saiu uma instrução normativa falando que a gente, de fato, vai voltar dando as normas, né, sobre esse retorno. O município do Rio e o Estado já voltaram, tem mais ou menos 10 dias aí de retorno. Então, o que a gente imagina encontrar, o que a gente efetivamente está encontrando nesses 10 dias em que foi decretado o retorno presencial integral? Conversei com o Euler, a gente ia bater um papo rápido e acabou batendo um papo de quase 1 hora, discutindo essas questões a respeito do retorno, e não está fácil para ninguém. Né? Então, em relação à primeira questão, em relação ao cenário pré-pandemia, e esse exercício do antes, durante e depois, é importante para a gente poder pensar o que fazer, não adianta só, vamos voltar. Né? Então, o que a gente tinha, perseguindo essa ideia aí do que retorna com retorno presencial? O que a gente tinha? A gente tinha a estrutura física das escolas comprometida. Né? Salas lotadas, sem ventilação, limpeza precária, problemas com merenda, uma série de questões que estavam ali. Quem estava dentro da escola vivia de uma forma muito intensa, mas talvez, embora muitos gritassem, esse grito não ecoava. O currículo, um currículo novo, uma base nacional comum curricular que ninguém tinha noção de como seria, e ainda não tem, uma discussão sobre um novo currículo, sobre uma nova proposta de organização, que tem a ver também com essa questão aí do atender exigências de mercado em uma série de questões que envolvem a desqualificação, a desestruturação da escola pública. Né? O trabalho pedagógico dos professores também bastante precário, atravessado por professores sobrecarregados, desmotivados, cansados, desvalorizados em todos os sentidos, sob o ponto de vista financeiro, social, econômico. Eu não vou nem falar das condições emocionais, né, senão a gente não sai daqui hoje. E aí eu queria chamar a atenção um pouco mais a respeito do processo de aprendizagem dos alunos. Né? O que falar desse processo? Gente, só quem está dentro da escola sabe o que tem na escola. Todo o resto é especulação. Que nem a história lá, vou botar lenha na fogueira, do pessoal dizer assim, o Pedro II liberou que os meninos usem saia. Não é isso. Quem lê o documento sabe que não é isso. Mas o que chega no ouvido das pessoas é especulação. Então, essa história de dizer, professor é doutrinador, gente, a gente passa a maior parte da aula tentando apagar incêndio, falando sobre respeito, tentando minimamente organizar a turma para trabalhar o conteúdo. E olha, que eu não estou falando de aula tradicional. E eu também estou falando, eu estou falando do Colégio Pedro II, falei acho que foi o primeiro estou tentando me controlar com a história do
eu estou falando de Colégio Pedro II, mas, sem dúvida, a situação de quem trabalha na Baixada, de quem trabalha na Zona Oeste, de quem trabalha em lugares afastados é infinitamente pior, né? Eu já cansei de confiscar gentilmente o telefone celular dos alunos, de acordar aluno que estava apagado em cima da cadeira, e aí perguntar o que houve, cara. Uns dizem, eu passei a noite jogando, e aí eu fico pensando, e aí? Como é que pode o garoto passar a noite jogando? E outros dizem, eu trabalhei com meu pai, trabalhei com a minha mãe, enfim. A gente cansa de dedicar parte dos conselhos de classe conversando sobre problemas que vão além da sala de aula. A gente não está falando de conteúdo. É aluno sem apoio em casa, é violência doméstica, é situação de desemprego na família, depressão, falta de perspectiva, fome, enfim. Quem é que aprende desse jeito? Então, é só para situar que a gente, quando pensa no antes de 16 de março de 2020, a gente está pensando numa escola que já tinha problemas muito graves, e que a gente ouve gritos de todos os lados, mas são gritos abafados. Quando a gente fala de agora, né, do período de pandemia, eu acho que só colocou em evidência o que a gente já via cotidianamente. Então, quando o pai, a mãe, o responsável diz assim, o filho não senta quieto para estudar no remoto, a gente já via isso, não é com um aluno, a gente via com 35. E eu estou falando de turma de Pedro II. Agora, eu já tive 64 no 6º ano do município do Belfor Roxo. Eu não acredito que a realidade deva ter mudado muito nas escolas da Baixada Fluminense, né? Eu não sou mãe, mas recentemente eu tenho tido uma experiência de acompanhar de perto uma jovem de 14 anos que está no ensino remoto. Ela é de escola privada. A primeira vez que eu a vi assistindo aula na cama, eu quase tive um treco. Eu falei, caraca, é assim que os meus alunos assistem as minhas aulas. Eu não sei se vocês já viram aquela série do Parafernália sobre aula online, coisas de aula online, desculpas para chegar atrasado na aula online, como colar no EAD, é igual, sabe? E aí a gente pegou, conversou, ela se desafiou a sentar na mesa para não... Sentar na mesa, não, colocar o equipamento na mesa para não dormir. A mesa. Mas tem que falar todos os dias, tem que falar o tempo inteiro. Pais, mães, tem que falar todos os dias, tem que repetir várias vezes. É isso que a gente faz em sala de aula. E não adianta gritar o tempo inteiro. O que mais a gente faz em sala de aula é repetir 500 vezes a mesma coisa. Eu tenho colegas de educação física aí, eu duvido se eles já não perderam as contas de quantas vezes eles disseram não chuta a bola de vôlei, não chuta a bola de handebol, não senta em cima da bola de basquete. Quantas vezes a gente fala a mesma coisa? Então, a menina deixou de fazer trabalho de casa, deixou de fazer porque tem problema de aprendizagem? Não. Porque é responsável? Não. Porque, segundo ela, o problema é começar. Depois o problema é continuar, da preguiça de começar, da vontade de abandonar quando está difícil. Mas quando acaba e quando entrega, não tem preço. Ver o guri, a guria, mandar mensagem para os amigos e dizer assim, me superei, né? Então, eu estou falando de uma jovem que estuda em escola privada, eu estou falando de uma jovem que tem apoio de pai, de mãe, de vó, de família, mas, o segundo mas imagina isso numa casa que tem um celular para 5 pessoas, internet precária, dificuldade de mexer com plataforma digital. Então, nesse segundo ponto, eu queria destacar o seguinte, são problemas por todos os lados. Recentemente, eu participei de uma pesquisa, meu foco de estudo é aprendizagem, e destacando 2 resultados aqui. O primeiro, as crianças que têm uma comunicação aberta em casa, que elas são capazes de se colocar junto às suas famílias, elas se envolvem menos com conduta delinquente, com abuso de substância, elas dão mais valor à aprendizagem. Então, e o exemplo, a Márcia Marete falou de exemplo, o exemplo das pessoas que estão no entorno, não só dentro da escola, mas dentro da família, ensina, às vezes, muito mais do que várias aulas por muito tempo. E, por fim, né, o terceiro, já passei aqui um pouquinho, eu sei que vocês já disseram que não é para ficar tão preocupada, mas vamos colocar para o debate.
A gente tem, ainda nesse segundo ponto, finalizando o segundo e entrando no terceiro, a gente está falando de necessidade de escuta, eu não estou falando de transferir responsabilidade para a família, mas a gente está falando de necessidade de escuta, de apoio, de empatia. Professor dá conta do conteúdo na escola, mas a gente tem ocupado muito o nosso tempo preenchendo lacunas que poderiam ser preenchidas em parceria, como, por exemplo, ajudar a ouvir a criança, saber quais são as necessidades, entre outras coisas. E aí vem o terceiro ponto, que é o que a gente imagina encontrar quando retornar às escolas. Bom, e o que efetivamente a gente está encontrando? Eu, lembrando de Marcele, que gosta muito de meme, eu fiquei imaginando aqueles memes assim de expectativa e realidade, e aí fui procurar e achei um do retorno do Mato Grosso, que tem um aluno com uma máscara desse tamanho, que parece que o Mato Grosso não, desculpa, Manaus, fizeram umas máscaras enormes para dar para os alunos, e o moleque pegou e colocou a máscara na cara toda, sabe? Então, expectativa, todo mundo em fila. Eu vi isso. Vocês viram? Todo mundo em fila, lavando a mão, seguindo o distanciamento, e a realidade, a máscara na cara, servindo de tapa-olho, mão esfregando no rosto para poder tirar o suor, né? Material escolar trocado, abraço por todos os lados. Gente, quem não quer? E aí eu acho que essa é a grande questão. A gente tem sido muito atacado no Pedro II, extremamente atacado. Eu desconheço algum colega que diga que não quer voltar. A gente está com muita saudade. Eu não vou falar por todo mundo, vou falar por mim. Eu estou com muita vontade de voltar. Eu estou com muita vontade de usar todo o universo da escola para poder fazer o que eu mais gosto de fazer, que é dar aula. Só que é o seguinte, a gente precisa voltar de uma forma segura. E aí eu não estou falando só de segurança no sentido sanitário. Eu estou falando que essa segurança ela precisa também pensar o que a gente vai fazer com a aprendizagem dos alunos. Porque, assim, por hora, o que eu vejo de retorno no retorno presencial? As salas lotadas sem as condições sanitárias, os alunos motivados por ver os colegas, mas não necessariamente por aprender. Uma outra coisa, já finalizando, que eu ouço a Marcele falando na apresentação, numa das apresentações dela. Perguntam para o aluno assim, que horas você estuda? Aí ele diz, de manhã. Que horas você vai à escola? De manhã. Não. Que horas você estuda? De manhã. Que horas você vai à escola? De manhã. Ué, você só estuda na escola? Então, quer dizer, a gente precisa incentivar o aluno a estudar fora da escola. Não é só dentro da escola que a gente estuda. Né? Então, o aluno está motivado para ir à escola e ver os colegas. Eu não sei se ele está motivado para voltar a estudar. Os professores agora sobrecarregados, porque a gente vai ter que dar conta do híbrido. É uma BNCC que até agora ninguém sabe onde vai dar. Isso significa que a gente quer voltar? Não. A gente quer voltar. Um dia desse eu falei para os meus alunos que eu estou sentindo falta até de reclamar com eles e mandar eles calarem a boca enquanto eu falo. Mas no remoto parece que a gente está dando aula para as paredes, né? Quando um abre a câmera é motivo de alegria e às vezes rola um choro de vez em quando, né? Caraca, abriu a câmera, professor, agradeço a aula e tal. Então, hoje, o que retorna no retorno ao presencial? Eu acho que retorna a nossa esperança de que a gente pode fazer alguma coisa diferente. Mas, na prática, eu sinceramente não sei. Para mim, retorna a angústia. Eu não sei o que vai ser. Então, com isso, eu fecho aqui a minha fala. Claro que eu passei do tempo, falo para caramba, não vai ter jeito. Sem problemas. O interessante desse processo, Kátia, colocando aí o papel do professor, né? Eu sou professor do ensino superior, mas comecei no ensino médio. E o que me chama muita atenção é justamente essa transferência de responsabilidade. E aí eu me recordo, um pouco antes da pandemia, um colega de trabalho comentando que encontrou com um vizinho, e o vizinho fazendo diversas críticas ao papel do professor, que o professor é um doutrinador, que o professor ocupa o espaço, que o professor, né,
Aí ele falou assim, olha, vou ser bem sincero a você, eu não consigo fazer, na maioria das situações, que o meu aluno leia um texto por completo. Eu não consigo, muitas das vezes, fazer com que o meu aluno preste atenção na minha aula toda. Inclusive, né, sem querer ser mal educado ou deselegante, as suas filhas são minhas alunas, elas não prestam atenção nem leem os textos. Então eu não consigo ter esse papel. Então, por favor, fique tranquilo que eu não estou doutrinando ninguém. Eu não consigo, muito mal estou conseguindo ensinar aqui no dia a dia. Mas era isso, pessoal. Grande verdade. Parabéns aí pela sua fala, Kátia. Marcelo? Falando Olha, Ué, mas o Fábio não acabou. Mas Bom, eu estava, enquanto a Kátia estava falando, eu fiquei imaginando aqui o quanto que, enfim, faz parte do jogo, né? E a mídia e toda a discussão que foi feita durante o período, no início do período pandêmico, no miolo dele, quando a coisa ficou pior, a história do novo normal. Então, o novo normal é o mais do mesmo. Não há nada de novo normal, a não ser algo que seja extremamente, como você mencionou muito bem, durante toda a sua fala, e no final você arrematou, que é a questão da angústia, da insegurança, né? E da... Eu vou falar de mim, eu estou falando de mim, assim, eu respondo por mim, né? Mas daquela situação de voltar àquele espaço físico e encontrar tudo do mesmo jeito, ou um tanto quanto pior, né? A nossa realidade aqui, por exemplo, eu vou falando aqui da UEG, porque a UEG era a Universidade do Estado da Guanabara, né, que é a Universidade do Estado de Goiás, a gente chama de UEG. Então, aqui na UEG, a situação não ficou pior do que está, porque com a pandemia as aulas foram suspensas. Não vai dar tempo de claro, vai dar tempo de eu fazer uma digressão sobre isso aqui, senão eu vou tomar outro puxão de orelha. Vou te provocar só para você tentar. Não, mas o fato é que o que você falou é tão importante, porque, por exemplo, no final do semestre agora, o que eu recebi nesse tal do Google Meet, com os trabalhos que eram depositados ali, os estudantes ficando sem graça, mandando mensagem pelo WhatsApp, porque estavam postando os trabalhos, porque escritos à mão, digitalizados, entende? Porque a realidade, né, ela foi exposta com esse momento pandêmico do ponto de vista da educação. E nós, da educação, e principalmente, claro, nós estou falando da educação pública, nós colaboramos enormemente com os governos no que se refere a não gastar com os prédios, não gastar com os professores e os professores, porque para eles educação é gasto. É por isso que eu estou falando de gasto. Eles economizaram com energia elétrica, eles economizaram com tudo que envolve energia elétrica, com água. Nós transformamos as nossas casas em estúdios. Olha a casa do Fábio atrás dele aí, todo material de estúdio. Tudo bem que o Fábio é youtuber, não dá para levar em consideração. Mas o cara... Né, bem lembrado. Nós tivemos que transformar... Me construiu, depois me desconstruiu. Olha só. Mas essa é a vida. Essa é a vida, essa é a vida. A vida é assim. Olha o novo normal aí, sendo desconstruído pela realidade que está voltando à tona. E piora um pouquinho, porque aí volta todo mundo com um certo, como eu estou, com a síndrome do pânico do cacete, de voltar para uma sala de aula que só cabe 20, tem 50, com aquelas carteiras enormes que ultrapassam o limite da sala. Cabem 2 estudantes por carteira. Né? Enfim, é o caos que está à nossa porta. E nós estamos aqui em debate na universidade sobre o retorno. Né? E você tem toda a razão. E essa forma como o MEC fez, via Ministério Público, via Tribunal, né, de oprimir e fazer voltar na marra as aulas presenciais, já está gerando. Eu vi esses dias uma reportagem da reitora da UFRJ, né, dizendo que ia se contrapor de alguma maneira e tal, mas sozinha não adianta, tem que ter todo um movimento, tem que ser ampliado. Né? E quando você chega nas escolas, isso não ocorre. Né? Aqui o ensino médio,
Um colega esses dias postou um vídeo, né? Era para voltar porque tinha que voltar. Não tem como ter aula em sala de aula, o tal do sistema híbrido. O cara duplica seu trabalho, triplica, quadriplica. Sim. O cara entra na escola de manhã, só sai à noite para poder conseguir uma grana, para poder pagar o computador novo que ele teve que comprar porque o velho não dava conta, um celular adequado. Resultado, dando aula do lado de fora, debaixo do sol, com as carteiras do lado de fora, em um único lugar onde pegava a porcaria da internet da escola. Sim. Essa é a realidade da periferia, seja ela onde ela estiver nesse Brasil afora. Né? Onde ela estiver. Eu queria só acrescentar uma questão. Eu lendo a instrução normativa que saiu hoje e também vendo as reportagens sobre o retorno, a frase que ficou ecoando foi: os alunos devem comunicar a situação de Covid, né, de sintomas de Covid, ou comunicar. Gente, fazer um exame, eu fui fazer um exame de Covid que demorou 7 dias para ficar pronto nada, né? No serviço público. E aí, como é que fica isso? Quer dizer, depois de 7 dias, você fica... Como é que vai funcionar isso na prática? Novamente, nessa realidade... Né? Sabe como é que funcionou na escola da minha filha? Pai, não aguento mais. A escola voltou, eu preciso voltar. Eu falei, eu também não aguento mais. Eu estou há 2 anos sem te ver. Ela mora com a mãe. Estou há 2 anos sem te ver. Então, eu também não aguento mais. Mas não é por isso que eu vou sair daqui sem vacina, sem vacinar. Vamos ficar calmo, vai acabar. Foi para a escola. Abraços, beijos. Foi beber um copo de água no copo da colega que estava com Covid. Bom, o resultado é fácil de saber. Está lá. Ficou trancada no quarto 15 dias com Covid. É isso. Essa é a realidade. Nós vamos voltar dessa forma. É assim que acontece. Vai apresentar atestado? Não vai. Vai entrar na escola, não vai apresentar atestado nenhum. O tal do passaporte. Essa mudança era um momento assim, apropriado. Como eu sempre também comento, que já que nós temos o limão, né, vamos tentar pelo menos fazer uma limonada. Se a escola não é limpa, se a gente tem essas dificuldades de acesso, era justamente aproveitar esse momento, usar esse clamor e a gente melhorar. Aí, né, pegando carona nos memes, eu já estou até vendo, né, a turma, metade da turma em sala de aula, outra metade pendurada num pé de uma mangueira, porque é o único local da casa que pega sinal, né? Essa é a grande realidade que a gente está vivendo. Deixa eu falar só rapidinho, um pouquinho sobre o antes, né, que você falou, né, Kátia? O pouquinho do antes é que as escolas públicas elas já estavam deterioradas. E essa deterioração, eu estou falando do espaço físico, tá? Não estou falando nem da questão pedagógica, não. Ela só fez aumentar durante o período o qual nós ficamos afastados das escolas. Não houve investimento nenhum, não aproveitaram para reformar a escola. Hoje, uma amiga nossa, comum, aqui de nós 3, a Luciana Alak, postou lá no nosso grupo lá de amigos, a escola dela, hoje choveu bastante no Rio de Janeiro, ela dá aula em Senador Camará, um bairro aqui da Zona Oeste, estava chovendo dentro da escola, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, não houve nenhum investimento mínimo, básico, que fosse para que melhorasse qualquer infraestrutura. Com relação à questão pedagógica, como eu te falei na nossa conversa, Cláudia Costin, ao qual me debrucei para fazer meu trabalho, pavimentou no Rio de Janeiro e multiplicou pelo Brasil um novo modelo de escola pública voltada para aprovação automática, com uma privatização por dentro, com vários projetos de instituições privadas, cada vez mais, a Márcia Maria falou, professor cada vez menos autor, né? Professor cada vez menos autor, não, professor não é mais autor praticamente em nada nos municípios, nem no estado do Rio de Janeiro, pelo menos. Posso estar equivocado com relação a outros estados, mas acredito que não, até porque o Rio de Janeiro virou laboratório do resto do Brasil. Então, assim, você tem uma educação totalmente precarizada, totalmente
comercializada, mercantilizada, totalmente voltada para criar um exército mal capacitado de reserva, e isso pré-pandemia. Pós-pandemia, você encontra toda sorte de problemas estruturais dentro da escola, você não encontra tudo que deveria haver de acordo com o protocolo, de acordo com o protocolo criado pela própria prefeitura. Por quê? Porque não há verba para colocar o que a própria prefeitura exige. Né? Esse negócio de que 100% no Rio de Janeiro voltou há 10 dias, eu digo para você que eu sou da 10ª CRE, Santa Cruz, a região, a gente voltou com 100% desde agosto. É desde agosto que eu estou com 100% de aluno, porque utilizando o modelo de distanciamento de um aplicativo trazido da USP pelo seu Renan Ferreirinha, e esse 1 metro que ele arrumou para botar as cadeiras, ele conseguiu botar mais cadeiras dentro de sala do que existiam antes, de acordo com esse aplicativo que ele trouxe. Então, você não tinha como a escola dizer que não ia receber os alunos. E eles queriam que a escola voltasse, porque a escola, um dos papéis que ela cumpre hoje é o assistencialismo da alimentação. Né? É a primeira e segunda refeição de muitos alunos. E a gente sabe que a realidade hoje é absurda. E eles não querem pagar R$50 de auxílio para a família, por aluno. Talvez a única refeição de muitos, né, Euler? Sim, com certeza. E aí, com relação a essa questão também que você falou, dos papéis que a gente tem que cumprir, eu acho que a gente tem sim que cobrar a responsabilidade dos pais, porque ficou muito confortável o professor ser psicólogo, professor ser assistente social. Professor é tudo hoje. A gente faz tudo menos conseguir praticar o que a nossa profissão nos preparou para praticar. Né? E o que eu estou encontrando de retorno? Aluno bebendo no copo de outro, porque esquece de levar o copo. A máscara toda hora. Tem um TikTok aí que fizeram do cara pedindo 1 milhão de vezes para as pessoas levantarem a máscara. Você faz isso o tempo inteiro. Levanta a máscara, coloca a máscara. Cadê a máscara? Bota a máscara. Não tinha aquele negócio do põe casaco, tira casaco, que virou meme daquele filme do Jack Chan? Coloca a máscara, põe a máscara, coloca a máscara, bota a máscara. É o tempo todo. Quer dizer, não tem. É um verdadeiro mundo de ilusões do Bob, que você fica... E é isso. O Marcelo falou que aconteceu aí com a filha dele. Mas então é isso. O interessante desse processo todo, Euler... Mas a Globo vai dizer que está tudo lindo e maravilhoso. Mas o interessante desse processo todo, já nesse tema educação, nesse tema transformação de pessoas, né? O Brasil ele vive um papel muito, muito interessante nisso. A gente discute isso em vários programas e discutimos também aí no nosso convívio, né, no dia a dia, já que a gente sempre tem contato. Que é justamente aquela questão da educação, os anos de estudo, que teoricamente, segundo alguns autores aí de alguns países desenvolvidos, isso traduziria em melhor formação, consequentemente melhor renda. Não necessariamente isso é uma verdade. Mas você vê que, por exemplo, nessa inversão de papéis, onde muitos prosperam nesse mundo econômico sem ter muita formação, por exemplo, mas a formação ela é necessária justamente para que a gente consiga ter métodos, que a gente consiga estruturar raciocínio, que a gente consiga construir soluções, mesmo que você tenha que comprar isso de alguém, contratando um gerente, um gestor, alguém. Então você vê a educação, por outro lado, né, esse lado do que a maioria dos alunos estão buscando, é justamente isso. E o que eu vejo de mais perverso nesse conflito de realidade, de mundos, porque a gente acaba vivendo... Ainda bem que o tempo está acabando, porque eu já ia entrar atropelando já. Pode entrar, não tem problema não. Mas não, o ponto gente, todo é assim... As considerações da nossa final da nossa todo é assim. Não, que esse mesmo que me arrebentou. Para fechar aqui só a minha fala e passar para o Marcelo, bem provocativo. Não. Mas o ponto todo é assim,
o que me chama muita atenção no dia a dia e nesse contato, nessa zona nebulosa que a gente acaba tendo contato com as pessoas mais simples e a gente acaba tendo contato com pessoas que têm mais formação, é que as escolas tradicionais privadas, elas estão conservando o modelo onde o aluno aprende, onde o aluno raciocina, então é o pior do pior, porque a educação pública, que poderia estar salvando esse jovem, dando acesso a ele, está desconstruída. Aí você vai numa escola tradicional, seja de qualquer estado, o professor naquela figura clássica, ele existe e tem o amparo da instituição e as famílias entendem. Cara, isso é de uma dor terrível. Então, como é que a gente vai salvar nesse processo as pessoas? Como é que a gente vai salvar esses jovens nesse aspecto, entendeu? Nessa figura aí de linguagem. A Márcia resumiu bem aqui, ó. Nós alternamos nos papéis de professores e pais. Sabemos que delegamos, eu acho, né, à escola o papel de cuidado e não de instrução. Pois é, isso aí. A escola perdeu a sua função. Eu pedi 3 segundos, então vou contando. Com a retomada, retomamos o mais do mesmo, porque nada é tão novo que não seja recuperado no passado. Mas que como nós somos, nós somos, né, seres que acreditamos na educação para a emancipação, para além do capital, vamos seguir em frente, firmes. E eu só tenho a agradecer a participação da Kátia hoje aqui, pelo debate, pela reflexão, pela aula e pela paciência de nos aturar também aqui nesse momento. Isso, deixa a nossa querida Kátia fazer as considerações dela para a gente poder encerrar, que já é dia 29. Já é dia 29. Bom, os bastidores aqui são ótimos, pena que o pessoal não consegue ver aqui. O Marcelo pedindo só 3 segundinhos. Eu acho que eu acolho a angústia, né, de quem está assistindo, acolho também o desejo de fazer uma escola pública melhor. Eu acredito que a gente não tem como fazer diferente. A gente precisa pensar nessa escola pública como algo que vai, de fato, transformar a sociedade. Eu acho que com essa fala, com esse esperançar, para citar aí o Paulo Freire, né? É com esse esperançar que eu termino. Porque, se não for isso, se a gente parar para racionalizar e for fazer a listinha de tudo quanto é problema que a gente não caminha. Então, eu, particularmente, como uma professora esperançosa e como uma mulher de fé, eu acredito que alguma coisa tem que acontecer e a gente vai tentar ajeitar da melhor forma, porque conhecimento a gente tem. A gente só precisa arrumar, a gente só precisa organizar. Então, eu acho que é isso, né? Até para não passar muito aí da meia-noite. Eu queria agradecer mais uma vez e, se vocês sentirem falta de meninas, podem chamar, que eu estou aqui. Com certeza, com certeza. Olha, maravilhoso. Obrigado, viu, Kátia, por ter nos dado a honra da sua presença aqui, brilhante. Agradecer a todos os seus seguidores que vieram aqui, que nos deram uma audiência incrível, que ficaram conosco até agora. Pessoal, se inscreve aí no canal, continua assistindo a gente. A Kátia assiste a gente quase toda semana, sempre que ela pode. Vocês não vão ver ela aqui na bancada, mas ela está com a gente. Agradecer aos nossos queridos companheiros aqui, o Marcelo está aqui com a gente, o Marcelo Moreira, o nosso querido Homem de Lata agora, né? O nosso Fábio Neves. Está em busca de um joelho. Se depender do joelho, da prótese aqui do Rio de Janeiro, do Into, já era, esquece. Eu vou levar um joelho de porco, vai encaixar direitinho aí. Vai dar certo. Agradecer ao nosso querido diretor que está aqui nos bastidores, que está sempre com a gente também no programa, Arthur Luiz, e a todos que ficaram conosco até agora. Muito obrigado. Que a gente possa ter um final de noite tranquilo, um final de semana maravilhoso, um bom fim de semana para todos. E
Lembrando sempre que na próxima quinta-feira estaremos novamente aqui com vocês. De viva volta! A educação pública! Viva a educação pública! Isso aí. Não a PEC 32. E não a PEC 32, que quer acabar com o serviço público. Hoje era o dia do servidor, mas está valendo ainda. Até a próxima.